Foi no ano de 70, no mês de junho, eu mudei para Araguatins. Mais ou menos pelo mês de julho, agosto, setembro. No mês de setembro eu comecei a congregar com o irmão Cício, na casa do irmão Cício, que é o pai dele aqui do Urias. E o irmão Bento, eu encontrei o irmão Bento lá, um moço lá da igreja da Assembleia, e ele realmente me chamou para ser adventista. E eu estudava a Bíblia, já tinha uma Bíblia lá em casa, eu estudava a Bíblia. Já tinha uns anos que eu estudava a Bíblia, 4 anos mais ou menos, estava com ela, mas não estudava, né? Mas eu conhecia mais ou menos o fundamento da igreja, assim, da reforma, né? A reforma dos barbudos, eu não sei, a reforma completa, acho que era a reforma completa. E aí, nesse período que eu cheguei lá em 70, em Araguatins, ele encontrei esse moço lá, irmão Bento, e ele disse: vamos ser adventistas? Tem um casal ali, um moço ali, o irmão Cis, que é a família dele, são adventistas. É o único adventista que tinha lá em Araguatins nessa época. Aí eu morava num sítio, tinha comprado um sítio lá, né, fora da cidade, abaixo de 2 quilômetros, e então começamos a congregar na casa de irmão Cício, assistindo lá, as escolinhas, né, mas era escola. Então assisti um culto que o pastor Manuel Saraiva dirigiu esse culto. E eu estava trabalhando na Transamazônica nessa época, em uma carroça. E recebi uma cartinha dele: irmão Delfino, venha para cá assistir o culto. Aí eu fui com eles, né? Eu já tinha aceitado a mensagem lá na casa de irmão Cício, e nós congregávamos. Eles venham aqui assistir o culto. Eu fui com ele. Eu fui. E ele agradeceu muito, eu sei, não me mediu de distância para vir. E certo que ficamos congregando. Então, quando o irmão Cício saiu lá de Araguatins, nós já estávamos um grupozinho mais ou menos de 12 pessoas, né? Irmão Bento, eu e a Tereza aqui, irmão Bento, a Hélia, irmã Hélia, irmão Domingo da Noélia, irmão Domingo, e o João Borba, e a família do irmão Cícero, que inclusive a irmã Terezinha e esse menino, e o irmão da irmã Terezinha, que era o Salomão. Absalão. Tinha o Carlos e a Loura. E a Loura, realmente, e a mãe dela. Como era o nome dela? Terezinha. A mãe da irmã Terezinha. A mãe da irmã Terezinha. Josefa, achei que era Maria. Então, foi assim. Isso foi no ano de 70, né? E eu me batizei no mês de setembro, aqui no Marabá. Nessa época, já o pastor Adulá e o pastor Manuel Saraiva já tinha saído nessa época. Aí passou nos frequenta lá o pastor Helmut, né? Ele agora nos convidou para nós se batizar. Eu me batizei no ano de 72. Não foi no ano de 70, foi em 72, quando a minha filha nasceu, logo estava pequena. Aí foi no mês de setembro também que nós se batizamos no Marabá. 72, a Betânia. E aí ficamos, quando o irmão Cício saiu de lá, ele saiu do que ano? 81. 81? Não, 81. A primeira vez foi em 74, se não me engano. Isso, mas ele foi para São Domingos do Araguaia. E eu também de canto do grupo nessa época lá, eles botaram ele como diretor, que era o Bento Pinto. Depois colocaram eu como diretor, depois era o Bento Pinto que era o diretor. Sim, porque o Bento Pinto tinha saído da igreja, né? Passou 2 anos fora da igreja, sendo da igreja da Reforma 2%. Passou 2 anos lá. Então teve uma entrevista entre ele e o pastor Emerson. Chegou lá com o pastor Diomar, aí hospedou-se na casa de Bento, e lá encontrou o Zé Pequeno, um comportor da igreja dos 2%, da Reforma 2%. E entraram num diálogo entre eles, e como a palestra foi forte, foi muito grande, o pastor Emerson, e esse daqui, né, era o pastor Diomar, que era pastor da igreja adventista, mas ele tinha sido da Reforma há 30 anos. Ele tinha sido da igreja da Reforma há 30 anos em São Paulo, que ele veio com o pastor Emerson.
E aí pegou, se comportou assim lá, meu irmão. Foram para a Imperatriz. Quando chegaram em Imperatriz, tiveram um estudo muito forte, começando a partir de 4 horas da tarde até 3 horas da manhã. Então, quando passou esse horário, o pastor Hermeson virou para Bento: e agora, Bento, você fica na Reforma ou vem para a Igreja Adventista? Ele disse: eu vou para a Igreja Adventista. Nessas alturas foi várias pessoas, passou com ele para a Igreja Adventista, eu não sei quantos. Então, eu não me lembro a data do ano, nessas alturas, mas foi dessa maneira. E aí começou novamente a nossa igreja, construímos aquela igreja. Bento Pinto foi um dos que realmente enfrentou para nós construir, e quando começamos a construir, arranjamos a madeira e tijolo e tudo, começamos foi construída aquela igrejazinha. Então a igreja se tornou a primeira igreja de Araguatins, que ainda hoje, não sei se tem outra, só reformaram e está muito... Tem mais duas. Tem duas, né? São 3 agora. São 3, né? Que bom, graças a Deus. E aí foi assim que iniciou a igreja adventista lá. Em um momento chegou lá no ano que o senhor falou, foi em 68, e eu cheguei em 70. Cícero que chegou em 68. 68, eu cheguei em 70. E nessas alturas, a igreja começou daí para cá, 70, lá em Araguatins. Quer falar alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que eu cheguei lá, onde a pessoa que eu vi lá de Adventista era o irmão Cícero e o irmão Terezinha, que nós íamos para casa deles. Lá, aí depois a irmã Hélia, e nós e o velho Bento. Eram as pessoas que reuniam na casa do irmão Cícero. Eram essas 3 famílias. Quer dizer, da casa da minha era só a irmã Hélia e a menina pequena dela. E da casa do velho Bento era só ele. Lá de casa era eu, o Mauro Delfim e o menino. E o irmão Cícero, ele e vocês, os 4. E a irmã Terezinha, a irmã Hélia era da igreja da Assembleia, filha nascida na igreja da Assembleia, pode dizer, e Bento era 15 anos na igreja da Assembleia. Quando ele veio para a igreja de Adventista, ele já era da igreja da Assembleia aqui há 15 anos. E Hélia, podia dizer, era nascida na igreja da Assembleia. E hoje, realmente, ainda existe ela lá, Bento já é falecido, mas ela ainda existe.